Massacre. Apesar de 2-0 não ser um resultado de goleada, nem perto disso, o que o Flamengo impôs ao Corinthians em plena Neoquímica Arena foi sim, pode ser chamado de massacre, um massacre tático, um massacre territorial e até realmente de domínio da bola e de chances criadas. Vamos falar sobre como se deu este massacre e sobre como quais as estratégias de Dorival para conseguir dominar o jogo tão amplamente. Vamos falar de tudo isso? Então, aproveita aí, se inscreve no canal, já deixa o teu like, compartilha o vídeo enquanto eu rodo a vinheta. Bora seguir para o vídeo. Pessoal, quem é inscrito no canal do Falso 9, quem se torna membro do canal do Falso 9, me contribui comigo por uma taxa de R$5 por mês, um valor simbólico, e tem acesso ao canal do Telegram. No canal do Telegram eu faço as transmissões dos jogos em comentários. Quem, por exemplo, ontem já era membro do canal, ouviu os meus comentários durante a partida durante a partida e durante todas as partidas do Flamengo do ano até aqui. Então, eu faço os comentários dos jogos e comentários mais voltados para a tática enquanto os jogos acontecem. Você tem interesse em fazer parte desse grupo, contribuir com o meu trabalho para que eu possa avançar e evoluir nas análises? Então, me ajuda aí, aproveita, clica no link na descrição do vídeo e já se torna um amigo do 9. Bom, pessoal, vamos falar sobre essa partida. Eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, né? Vocês me dão esse feedback e eu vou tentar. Bom, massacre na Arena. Para começar, eu queria falar sobre a minha visão das coisas, tá? O futebol tem uma zona cinzenta onde cada um pode interpretar basicamente a sua maneira. E tem um ponto que eu gostaria de falar para vocês. Ao meu ver, o Flamengo não utilizou o losango, tá? Nessa partida. O Arrascaeta jogou a maior parte do tempo aberto pelo lado esquerdo. E, Vitor, por que o Arrascaeta jogou aberto pelo lado esquerdo? Bom, o Corinthians ele marca e ataca, né, num 4-3-3, só que a recomposição dele acaba sendo muito maior com os dois pontas que fazem encaixe, né, perseguições mais longas ali na zona da bola, e fazem encaixes individuais nesses extremos. Sem esses extremos para marcar, né, se o Flamengo não tivesse aberto os seus jogadores, tanto o Arrascaeta, que é o meia, quanto o Gabriel, que é um atacante, ele deixaria essa turma sem encaixe, né? E deixando essa turma sem encaixe, você perde a oportunidade de manipular, de manobrar um pouco esses encaixes. O próprio Pedro trabalhava bastante para o lado esquerdo do campo. E além de perder essa oportunidade, você vai abrir espaço para avanços, por exemplo, do Fagner, que é um atacante, que é um lateral de bastante força. Então você consegue manter o adversário, principalmente, aliás, você consegue manter o adversário mais recuado, porque você entrega uma amplitude que o Flamengo normalmente não tem por esse lado do campo, porque o João Gomes não avança tanto. E aí, você deixando de ter essa amplitude, você acaba, especialmente pelo lado esquerdo do campo, que é um lado que o Flamengo não tem essa profundidade. Se você não tem amplitude, especialmente a profundidade por esse setor, você acaba sendo uma presa mais fácil para ser atacado por ele, porque a tua marcação ela não vai estar próxima para executar um perde-pressiona. Tá? Então, e aí eu posso até mostrar um pouco mais aqui. A gente vê o Arrascaeta muito mais pelo lado esquerdo do que em outros jogos, né? Bem aberto realmente, jogando por ali. E o impacto disso é o Flamengo ontem tendo atacado mais pelo lado esquerdo do que pelo próprio lado direito. Gente, os gráficos eles são normalmente absurdos quando essa escalação de ontem vai a campo. Geralmente, eles demonstram um apoio completo pelo lado direito do campo. E não foi isso, né? Ontem o Flamengo atacou mais pela esquerda, graças a esse cara aqui, né? O Arrascaeta.
Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do impacto de ter um lado esquerdo forte ofensivamente. Contra o Atlético Paranaense, ainda só com o João Gomes tentando espetar por ali, o Flamengo foi atacado, quando atacado, basicamente só pelo lado direito, porque isso se torna basicamente um binário perfeito. Né? O Flamengo só ataca pelo seu lado direito ofensivo, o seu lado esquerdo está mais longe da finalização da jogada. Quando o adversário recupera a bola, ele tenta encontrar o desafogo. Onde vai ser o desafogo? No lado esquerdo do Flamengo, lado direito do adversário. O adversário progride porque não vai ter um perde-pressiona tão efetivo, porque justamente você está marcando um pouco mais recuado, porque você não avançou tanto durante a jogada. Né? E aí pode ver que ontem foi bastante equilibrado, né, esse tipo de ataque. E assim, o Flamengo conseguiu recuar mais o Corinthians, impor a ele a profundidade e a amplitude dos dois lados do campo, e aí não gerou uma zona preferencial de jogo. Né? E já seria um time que atacaria menos pelo meio, por ter ali 3 volantes, 3 jogadores de mais condução, e ser uma escalação bastante conservadora. Aqui, como o Corinthians marcou o Flamengo, né? O Corinthians, assim como o Flamengo, como se porta num 4-3-3, né? Ou pode ser 4-2-3-1, muda pouquíssima coisa. Como ele se porta dessa forma, o que ele quer evitar, né? Como ele pode ficar em alguns momentos, quando sobe a marcação com o meio de campo curto, ele quer evitar que a bola entre pelo lado. E aí, como esse lado faria com que o meio de campo do Corinthians ficasse tendo que balançar e aí sofresse inversões, que por sinal o Flamengo fez várias durante o jogo, isso prejudica, né, a recomposição e a organização defensiva. E aí obrigava o Santos a sair por dentro com o Thiago Maia, que se aproximava. No começo do jogo, o Thiago Maia, o Santos e até o Léo Pereira não se entenderam bem. E o Corinthians conseguiu ali por 5, 10 minutos pressionar a saída de bola do Flamengo e o Flamengo errar bastante bola. Até que o Santos começou a distribuir com os 2 pés, fazer inversões com os 2 pés, encontrar os 2 lados do campo, encontrar o entrelinhas do Corinthians e aí consolidou realmente esse domínio. O gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo, ele simboliza perfeitamente, de uma forma completamente fiel, o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Então vejam, o Pedro cai pelo lado esquerdo, ele tem ali a dobra, né? Ele tem o Balbuena, na verdade o Bruno Mendes aqui em cima dele, e o Fagner está ali também tentando executar uma dobra, pressionar ali a bola, né? E olha quem está aqui, né? Quem está aqui só esperando a jogada, dando ali a amplitude. E aí o Pedro não consegue avançar e o Arrascaeta faz o quê? O perde pressiona. Né? Então, sem o Arrascaeta posicionado ali, sem um lado esquerdo de profundidade, o perde-pressiona não teria ocorrido. E aí acontece o perde-pressiona, a bola é recuperada e o Arrascaeta coloca ali do jeito que coloca ali, só para superar o Cássio, só desse jeito mesmo. Então, ele é um gol que simboliza o quanto foi importante você ter jogo por aquele lado. E aqui o segundo gol, ele simboliza uma outra coisa. Quem acompanhou o pré-jogo pôde saber, aí pode ter a oportunidade de ouvir o que eu falei sobre o Flamengo precisar sobrecarregar um pouco mais o centro do campo, o corredor central, que a profundidade, o ataque à profundidade não era adequado nesse jogo. Por quê? Porque o Corinthians ele sempre trabalha com dobra, né, no corredor lateral. E se você não viu o pré-jogo, clica aqui que você vai ter o banner. Bom, e aí, o que todo mundo imagina nessa jogada? O Rodinei vai para a linha de fundo. Não, ele não foi para a linha de fundo. E ele executa um passe para o Gabriel no corredor central. O Balbuena tenta fazer o corte, erra, e aí o Gabriel fica numa situação de mano a mano, Gabriel e Pedro. Esse jogador não pode vir fechar o chute, senão o Gabriel rolaria para o Pedro, e o Gabriel faz aquela finalização que não é de rara felicidade para ele, que está acostumado a fazer esse tipo de finalização desses chutes de média distância ali, ou de dentro da área, numa zona mais morta. Né? Ele tem muito mais dificuldade de converter gols mais fáceis do que de fazer esses mais difíceis. Né? Então,
Basicamente isso. Durante o segundo tempo, eu acho que o Dorival demorou um pouquinho para mexer. Teve um momento ali entre o gol do Gabriel e a entrada do Vidal que o Flamengo, o jogo ficou descontrolado, houve uma certa trocação, o Flamengo tentava acelerar todas, perdia muitas bolas e os 3 homens de frente já estavam batidos, eles também não estavam mais executando as recomposições. Eu até naquele momento achei que ele precisava colocar o Vidal já desde o intervalo, mas também trocar os homens de frente. Aí quando ele coloca o Vidal começa a carimbar todas, a distribuir o jogo, o Flamengo vai fluindo as linhas, muito com o apoio do Santos, com as bolas longas do Santos, o Corinthians tentando avançar e gerando um negócio que a gente chama de efeito mola, né? Você avança a sua linha de frente, a linha de trás reage. O Santos lança uma bola, né, entre as linhas, a linha de trás precisa reagir para trás, porque a bola está descoberta, a linha de frente precisa voltar, porque precisa compactar o time, e ali se gerou um espaço entre as linhas, como a gente chama, que o Flamengo aproveitou, o Vidal deitou e rolou por aquele espaço e conseguiu ali fazer o Flamengo ter mais e mais superioridade. E aí ele troca a linha de frente só aos 85 minutos. E em 5 minutos o Flamengo cria 2 chances de gol. Primeiro com o Cebolinha, depois com o Vitor Hugo. Primeiro por ter essa vitalidade, essa fome, né? Caras frescos aí, mais novos, e o Corinthians já cansado. Também eles passam a executar muito melhor essa primeira linha de marcação, né? E aí o jogo já poderia ter até sido mais dilatado. Então é isso, pessoal. Uma ótima partida do Flamengo. Excepcionais leituras do Dorival Júnior, que fez alterações táticas importantes e um resultado que pode garantir a classificação com certa tranquilidade e um confronto que demonstrava ser bastante equilibrado. Beleza? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para geral e eu fui.